Fala aí, pessoal. A gente tá de volta, hein? Para alegria de alguns, talvez nem tanto de outros, né? A dica, começa a gostar da gente porque tem só convidado legal. Caso de hoje, do Marconi Barbosa. Esse cara é parceiro, hein? Gente boa demais da conta. Marconi, que atualmente é diretor de marketing e negócios do América, né? Marconi, quanto tempo já no futebol, hein? Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Laura. É um prazer estar aqui nessa casa, uma casa que comecei a trabalhar É no verdade, né? jornalismo, passando aqui por um programa do Jornal Estado de Minas, lá na TV Horizonte. E Década nesse. de 70, é isso? Nem tanto, mas no começo aí no começo dos anos 2000, e somando tudo, dá 22, 23 anos já trabalhando no meio esportivo. É uma bagagem em tanto. Marconi, queria começar falando, obviamente, pelo América, né? Não só pelo momento em campo, mas pelo momento da imagem do América, que está diretamente ligado ao seu trabalho, né? Como é que está sendo trabalhar no América nesse momento tão positivo da equipe, que o América tem sido visto de outra forma? O América hoje é um time que entra em campo com um respeito bem diferente do que a gente via em anos anteriores. Eu tenho repetido isso em todas as oportunidades que sou questionado sobre o momento do América, sobre o estágio que está para se trabalhar, principalmente o marketing do clube, que é a estrutura, a forte estrutura administrativa, a sólida estrutura administrativa que o América construiu nos últimos anos, isso capitaneado pelo Conselho de Administração e pelo Marco Salum, nosso presidente da SAF. E essa estrutura administrativa, ela acaba impactando em todas as áreas, né? E, óbvio, na principal área do clube, no objeto fim do clube, que é o futebol. Então, à medida que você consegue ter uma organização administrativa, e isso passa pelo departamento de futebol, e o departamento de futebol se estrutura também, consegue compor uma estrutura sólida. Todo esse trabalho acaba tendo reflexo dentro de campo, com o trabalho da comissão técnica, o trabalho dos atletas, e o futebol, o resultado esportivo é muito importante. E nos últimos anos o América tem conseguido colher bons resultados esportivos e isso impacta positivamente em todo o ambiente de negócio do clube. Ô Marconi, você citou a SAF. Como é que está esse processo dentro do clube e de que forma isso poderia mudar, por exemplo, o seu trabalho? A gente percebe que o Salum, que está a cargo da SAF, né, está liderando esse projeto para tentar conseguir um investidor. Ele tem procurado o máximo de independência possível para a América, dentro da possibilidade, obviamente, que o investidor vai querer realizar algumas mudanças, trazer investimento dessa ou daquela forma. Como é que está esse processo e que tipo de mudança poderia acontecer, por exemplo, na imagem do América? Bom, eu cheguei ao clube em outubro do ano passado. Quando eu cheguei, o assunto SAF do América, né, o assunto SAF, ele já estava bem amadurecido dentro do clube. Todas as tratativas, grupos de trabalho já consolidados e tudo já funcionando de maneira que o América já tem um plano, um objetivo para buscar esse possível sócio, esse possível parceiro, esse investidor, já com um plano de negócio muito bem traçado e detalhado. Eu participo muito pouco dos assuntos da SAF, acompanho por estar ali dentro do clube e acompanhar a conversa que tem no cotidiano. Mas de maneira geral, de forma macro, né, eu percebo que o Salum ele tem uma participação mais ativa na condução desse assunto, muito próximo do trabalho com ele é o nosso superintendente geral, o Dover Araújo, e eles é que estão capitaneando aí todas essas questões relacionadas à SAF e tudo aquilo que tem um desdobramento maior. Há reuniões quase que semanais com o Conselho de Administração e em momentos chaves com o Conselho Deliberativo para poder apresentar o status das negociações. Mas, de maneira geral, o que eu percebo é que o América não está em busca de alguém que vá colocar dinheiro no clube somente. O América está em busca de um parceiro que vá, de fato, ajudar o clube, que tenha, de fato, um projeto para o América esportivo, um projeto de elevar o patamar esportivo do clube. E para poder encontrar esse parceiro dentro dos moldes de negócio que o América entende como ideal e mais saudável para o clube, é um trabalho que tem que ser bastante minucioso, bastante detalhista, e por isso esse investidor ele está demorando um pouquinho mais
do que talvez a expectativa de boa parte aí dos torcedores que estão acompanhando o desenrolar do tema no América. Se o América tivesse em busca tão somente de alguém que fosse colocar dinheiro no clube, talvez esse assunto já teria sido resolvido. Mas como há realmente uma preocupação com a sustentabilidade do clube, com o futuro do América e com, de fato, um presente esportivo mais elevado, aí isso deixa o assunto andar com uma velocidade talvez inferior àquela da nossa expectativa, né? Ô, Marco, quando você citou o Salum, e a gente não só ouve, como sabe de fonte, de pesquisa, que o América há muito tempo já é um clube organizado. Trabalhando hoje, óbvio que já conheceu o Salum pela sua história no futebol mineiro, mas trabalhando de perto hoje, o cara é fora da curva? É uma pessoa muito fácil de tratar. Ele tem uma conversa franca, direta, honesta, pode se confiar naquilo que ele está pensando, que ele fala, na condução do dia a dia, principalmente nos assuntos que envolvem ali o departamento de marketing, contratos maiores, que acaba passando pelo crivo dele, e em alguns momentos até ele nos auxilia em algumas negociações, né? É uma transparência muito grande na mesa de negociação, no trato com o parceiro e também no dia a dia com a gente, né? Com a equipe de colaboradores do clube, com os companheiros dele ali de diretoria e com a gente que está na parte executiva. Então, é muito fácil trabalhar quando você tem o respaldo da pessoa, né, que está acima de você, e uma pessoa que tem credibilidade não só interna no clube, mas principalmente no meio do futebol como um todo. Ô, Marconi, a gente tá vendo que o momento do América é muito positivo em campo. É um time com uma consistência incrível, né, nos últimos anos. Mas se a gente comparar a torcida do América com os rivais em BH, o número é bem menor. Como é que fica seu trabalho nesse sentido? Para tentar potencializar, por exemplo, venda de camisa, ação de marketing para atrair mais torcedor para o estádio. Como é que fica esse trabalho nesse sentido, já que é um pouco complicado, né? Se falou muito durante muitos anos que a torcida do América era a torcida mais envelhecida. A gente já vê muita criança hoje em campo. Como é que está sendo seu trabalho nesse sentido? Bom, a primeira etapa de um trabalho no clube que envolve crescimento de torcida, o engajamento da torcida com o clube, ele passa necessariamente pelo resultado esportivo. E o resultado esportivo do América hoje tem sido extremamente satisfatório. A busca do clube nessa temporada é elevar o resultado, tentar alcançar uma posição mais acima na tabela de classificação nas competições que vai disputar nessa temporada e também tem um anseio aí de ser campeão em alguma competição em 2023. Isso ajuda muito em trazer a torcida de volta, em formar novos torcedores, em fidelizar os torcedores que já estão acompanhando o clube. Paralelo a isso, é preciso a gente preparar o clube para que a gente consiga surfar bem essa onda de resultado positivo. E aí entra o trabalho do departamento de marketing. Hoje, a nossa preocupação maior ela está voltada para o estádio Independência. A gente está melhorando o nível de serviço no estádio, melhorando o atendimento dos torcedores no estádio, atendemos alguns pedidos da torcida, principalmente ali no Portão 6, no setor Minas, que é aquele setor atrás do gol, que já havia um pedido antigo do nosso torcedor para que fossem retiradas cadeiras daquele setor, porque o comportamento do torcedor ali naquele setor é um comportamento de assistir o jogo de pé o tempo todo, cantando, Já era algo agitando que bandeira, acontecia, né? Então, e a cadeira ela atrapalhava esse e movimento. danificava a cadeira também, Então a né? gente tinha um problema de custo elevado por manutenção da cadeira e o perfil de público que não estava querendo a cadeira ali. Então a gente resolveu atender esse pedido. Estamos abrindo o portão para poder
embora o custo operacional do clube fique maior com esse portão 6 aberto, e aí o número de torcedores ainda não é suficiente para que justifique o portão estar aberto, mas o América está deixando o portão aberto para poder atrair mais pessoas para ali. Então, assim, tem algumas ações que a gente vem fazendo, principalmente no estádio, para que a gente possa deixar o estádio mais aconchegante e criar mais motivos para o torcedor estar presente nos jogos. Como eu disse anteriormente, o resultado esportivo já está muito satisfatório. Então, agora, como a nossa ideia é ter um resultado esportivo melhor em 2023, a gente precisa também ambientar a nossa praça, onde nossa sala de visitas, que é o estádio, para receber o torcedor e o torcedor ir ao jogo, ter uma experiência boa, não só vendo a equipe jogar, mas tendo uma comida legal, tendo uma bebida de qualidade, na temperatura certa. Até o ano passado, a gente estava com uma dificuldade de variedade de bebidas para as crianças, então a gente agora aumentou a oferta de produtos para o público infantil, produtos de alimentos e bebidas nos bares, né? Então são coisas, situações que são pequenas, mas que elas no médio e longo prazo têm um impacto bem interessante e vão de encontro com o que a gente quer, que é cativar e trabalhar mais o nosso público infanto-juvenil. Pensando em monetizar um pouco ali a imagem do Independência. É um estádio que já está construído. A gente vê muitos estádios que vão ainda sair do papel, né? Que já é uma negociação de name rights, por exemplo. E o América pensa nisso? É uma possibilidade? Naquela parte, por exemplo, que havia uma marca de cerveja ali, lá na inauguração do Independência. Acabou-se o contrato, continuou lá. O América pode explorar esses detalhes da arquibancada. Há uma ideia macro também do estádio que possa ganhar um nome do patrocinador? Isso está sendo discutido por vocês ou é tudo que tem que ser deixado um pouco mais para frente pensando na SAF? Não, a Arena é o seguinte, ela até abril do ano passado, ela ainda estava sob gestão da BWA. E a partir do mês de abril, o Estado devolveu o estádio para o América e o América passou a ter a gestão completa do equipamento. E a gestão completa do equipamento é custear, tem todo o custo operacional do departamento do equipamento hoje é responsabilidade do América e toda a possibilidade de receita que o equipamento oferece também é trabalhada pelo América. Então, em 2022, o América recebeu o equipamento no meio da temporada, com vários pequenos ajustes precisando ser feitos. Ajustes pequenos, mas alguns deles com investimento muito alto. O principal foi a questão da iluminação do estádio, porque nas competições sul-americanas, nas competições internacionais, há uma necessidade, por regra, né, por regulamento, de uma quantidade de lúminos, de iluminação no campo de jogo. E a Arena Independência ela não atingia ainda a quantidade exigida pelo regulamento da Conmebol. E aí o América precisou fazer um investimento muito alto na estrutura de iluminação do estádio para poder deixar o estádio apto para disputar a Copa A iluminação em Libertadores do ano relação a passado. colocar LED, esse tipo de luz, Exato, como é que é? porque tem uma quantidade, há uma medição da quantidade de iluminação que tem em cada parte do gramado. Ah, tá. Então, isso para poder ter a melhor qualidade de imagem na televisão. Então, quando você faz essa... Tem a ver com espetáculo também, Exato. né? Quando você fez essa mensuração em 2022, a nossa iluminação ela não atendia o pré-requisito mínimo. O próprio Mineirão não tinha também até pouco tempo, né? Exato. Então, nós precisamos fazer esse investimento. E como o estádio já havia sido De devolvido ao quanto o América... investimento, por exemplo, em valores? Você pode citar? Eu não tenho um número Mas de pronto, mas bem alto. É bem alto. É bem alto. Mais de 1 milhão, por exemplo? Mais de meio milhão. Mais de Aham. meio milhão foi investido na estrutura de iluminação. Então, quando o equipamento voltou para o América, precisava de fazer esse ajuste. Tinha alguns ajustes de manutenção de elevadores, pequenos ajustes de manutenção corriqueira do equipamento também, que nos últimos meses, pré-devolução ao Estado, não estavam sendo feitos a contento. Então, teve um investimento um pouquinho mais elevado nessa primeira etapa de obras.
Então, assim, quando a temporada de 2022 foi sanar os problemas, entender quais eram as oportunidades comerciais que o equipamento poderia oferecer, e a partir de 2023, sim, a gente começou a desenhou um plano comercial para o Independência, já temos alguns patrocinadores que estão sendo acertados exclusivamente para o Independência, vários dos nossos Tipo o quê? Camarote? camarotes. Nós vendemos alguns camarotes, Aham. muito em função também dos jogos do Cruzeiro, boa parte dos jogos do Cruzeiro acontecer lá, alguns jogos do Atlético, isso também trouxe uma receita interessante para a gente. A gente fechou com uma empresa de operação de bares, que também melhorou muito o nível operacional do estádio e trouxe uma receita bem maior de bares em relação a 2022 do que o América vinha recebendo. Alguns contratos de patrocínio no futebol profissional tem muitas entregas que contemplam a Arena Independência, e isso deixa o nosso contrato no futebol profissional com um valor um pouquinho mais significativo. Então, são situações que a gente está trabalhando, mas como o estádio ficou adormecido durante muito tempo, o estádio não se apresentou ao mercado como uma plataforma de ativação, que é o que a gente quer fazer agora. Nessa temporada de 2023, eu fiz um levantamento, nós devemos ter seguramente aí entre 65 e 70 eventos de futebol na Arena Independência em Não só do 2023. América, considerando Atlético e Considerando Cruzeiro? Cruzeiro, Atlético, América e alguns. A final da Copa Itatiaia, por exemplo, aconteceu Perfeito. lá. Aham. Tem um evento da CUFA também que pode acontecer lá. Eventos de futebol feminino, categoria de base, enfim, mas eventos de grande porte, seguramente nós vamos ter aí entre 65 e 70 eventos. Essa agenda do futebol, ela prejudica em muito a possibilidade de nós utilizarmos o estádio para outro tipo de evento, como grandes shows, por exemplo. Ia perguntar agora, tá proibido o show lá ou não? É só por uma questão de agenda mesmo? Aí eu vou chegar nesse ponto também. Então, o Uhum. que a gente tem em 2023? A gente tem uma agenda muito comprometida com eventos de futebol e que não abrem espaço para espetáculos, para shows. Por outro lado, há uma necessidade nossa de adequação nos documentos que antes estavam em nome da BWA Arenas e agora está vindo mudando a titularidade para o América. E alguns desses documentos exigem algumas licenças que elas não estavam em nome do América. Então, hoje, o América não tem condições de realizar esses eventos porque as licenças ainda não estão em nome do América. Então, tão logo Mas de fato não há uma proibição, então, é só uma regularização de documento. Exato, é mais uma regularização burocrática do que algum impedimento por algo que não esteja no seu devido local e em conformidade. Então, Uhum. a gente conseguiu, no meio do mês passado, a troca de titularidade para o América, e agora a gente já está com a documentação em curso para efetivar essa troca de titularidade, e a troca, quando isso for efetivado, aí a gente consegue finalizar toda essa parte burocrática para efetivamente com documentos, né, alvará, Perfeito. toda a parte que precisa, que carece de autorização prévia para um evento, a gente vai estar com isso já pronto. A gente acredita que a partir do mês de julho, toda essa parte de documentação já vai estar resolvida e o estádio já vai estar apto a receber grandes shows. Mas isso a gente só vai conseguir fazer de fato a partir de 2023, porque em 2022, como eu disse anteriormente, né, a gente tem uma agenda bem intensa e extensa de jogos, né, de partidas de futebol, e que não abre espaço para outro tipo de evento. Grandes eventos, né, eventos menores e médios a gente ainda consegue fazer, mas eventos que ocupem aí o gramado, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir fazer algum deles em 2023. Trocando essa titularidade, o América com todos os documentos em mãos, name rights, essa venda, seria possível? Então, a parte comercial do estádio não está impactada por isso. Então, a negociação de naming rights, de sector rights, de name de setores, publicidade dentro da própria Já arena, podem trabalhar isso. isso já pode ser trabalhado. E de alguma forma há algum interesse? O América vai procurar isso? Já estamos trabalhando nesse sentido.
E a gente deve anunciar, talvez, aí, antes da final do Campeonato Mineiro, que deve haver pelo menos um jogo lá, né? Ou o América como mandante, ou o Cruzeiro como mandante, porque tanto o América quanto o Cruzeiro, embora estejam disputando uma semifinal, mas ambos jogam, Sim. mandam o jogo no estádio, né? Talvez no primeiro jogo da final, a gente já tem um novo parceiro que tenho certeza que vai trazer bastante impacto aí pra gente. Pode adiantar, não? Não, ainda não. Surpresa, né? Surpresa. Mas já na final a gente vai ter um grande parceiro, um parceiro novo que vai está começando uma relação que eu tenho certeza de vai trazer muito orgulho para o nosso torcedor e uma grande marca, uma marca que tem uma sintonia muito grande com a América, principalmente nas cores. Mas Já deu uma dica aí, hein? mas eu acho que é uma marca que agrega, não só o América agrega valor para a marca, mas a marca também agrega muito valor para o América. Ô Marconi, a gente começou falando sobre isso, né? Sua vasta história no mundo esportivo. A gente está vendo que o trabalho está sendo muito bem feito na América, mas para contar um pouquinho da sua história, aí voltando de forma cronológica, né? Como é que foi a experiência lá no Paysandu, cara? Foi legal? O que você achou do Norte? Como é que foi a relação com a torcida, com o clube? Como é que foi lá? Poxa, eu fiquei 3 temporadas no Paysandu. Temporada de 20, 21 e quase toda de 22, né? Foram 2 anos e 7 meses de trabalho. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor paraense é o torcedor mais apaixonado por futebol no Brasil. Sério? É muito envolvimento. É impressionante como o torcedor paraense se envolve com o futebol. Eu dou um exemplo, principalmente para as pessoas que eu converso aqui, que são da área de jornalismo, né? Aqui em Minas, quando você precisa pegar aí um torcedor do Cruzeiro, do Atlético, do América, aquele cara que é muito fanático e tem a casa pintada nas cores do clube, ou tem o carro na cor do clube, enfim, que tem aquele torcedor... Buscar um personagem, às vezes, personagem, uma matéria, no nosso caso, por exemplo. Um personagem pitoresco, né? E você tem que pesquisar, liga para um, liga para outro, eu conheço essa pessoa e tal. No Pará, você não precisa se preocupar com isso. Tá na rua? Onde você for lá, você vai encontrar alguém que tem a casa inteira de Paysandu, a casa inteira de Remo, ou a bicicleta dele é toda fantasiada das cores do clube. É uma ligação, um envolvimento com o futebol que é impressionante. E o que mais me chamava a atenção... E essa fidelização ia para o estádio, né? A galera que estava presente muito dentro do estádio? Muito. Uma média de público muito alta lá. Por exemplo? Olha, a Curuzu, tanto a Curuzu quanto o Baenão, eles devem trabalhar aí com 70% de taxa de ocupação no ano. Caramba, é muita coisa. É muito alto, muito alto. Considerando que os times, às vezes, não vivem um grande momento no cenário nacional, né? Mas apenas no cenário local, né? É o que eu ia comentar agora. O que mais me chamava a atenção lá é que Paysandu e Remo, eles estão distantes aí das grandes disputas nacionais há muitos anos. Verdade. Paysandu, se não me engano, jogou a Série A em 2015 e o Remo antes disso ainda. Então, assim, mesmo distante das grandes disputas, a rivalidade, o amor, o envolvimento com o clube é muito grande. Em 2020, quando eu cheguei, a gente foi campeão paraense, que o campeonato tinha parado e quando eu voltei, o campeonato acabou quase que no segundo semestre já, né? Eu já estava trabalhando no clube. Cara, a festa que foi pelo Campeonato Paraense parecia um título do Brasil da Copa do Mundo, um foguetório na cidade. Carreata, galera. Mas muita paixão e muito envolvimento. E aí, chegou no final do ano, o Paysandu não subiu para a Série B e o Remo subiu para a Série B. O Paysandu tinha um time melhor, tinha uma possibilidade maior de subir e não subiu. E aí a nossa torcida estava arrasada. E não tinha como a gente... qualquer postagem que a gente fizesse na rede social era xingamento. Mas, assim, um clima de muita revolta, porque não só pelo Paysandu não ter subido, mas pelo Remo ter subido. E aí é o que eu falo da rivalidade de lá.
Se pauta mais pela rivalidade do que pelo próprio Aí, desempenho esportivo, aí né? o Remo foi jogar a Copa Verde. E o Remo vice-campeão brasileiro da Série C e foi jogar a Copa Verde, ainda naquele finalzinho de Sim. temporada. Foi jogar a Copa Verde. E o Remo perdeu a Copa Verde, mas tomou uma coça na final da Copa Verde. Cara, se você vê a festa que o torcedor do Paysandu fez, a festa Por essa derrota. pela derrota. Eu trabalhava a 700 metros do clube. E aí eu saí de manhã para ir para o trabalho e tinha uma turma na porta do meu prédio fazendo lá um churrasco e tal, e com... Na rua mesmo? Na rua, no meio da rua. Com um caixãozinho do Remo e fazendo graça e tal. Eu voltei, era umas 7h30 da noite para casa. A turma estava lá até aquela hora, bebendo, comendo churrasco. Não parou para serrar, não? E sacaneando o Remo, cara. E aí a gente voltou a ter um ambiente tranquilo de novo. O Remo estava na Série B e tal, mas o nosso torcedor estava paz, feliz, né? porque o Remo tomou uma coça na final da Copa Verde e não ganhou a Copa Verde. E aí o alento lá era, ó, subiu, mas não foi campeão. E também não ganhou a Copa Verde, e o Paysandu tinha mais Copa Verde que o Remo, e aí diminuiu a pressão no Paysandu em 2021. Mas é assim, uma rivalidade muito interessante, os clubes são muito... precisam se organizar um pouco mais, precisam trazer um profissionalismo, mais profissionalismo aí para o dia a dia, porque Paysandu e Remo não merecem não estar, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, pela paixão que o torcedor tem. Agora, como é que foi essa mudança de realidade para você, Marconi? Porque você sai do Cruzeiro, o time já tinha sido rebaixado, né? Já havia acontecido muita coisa em relação aos bastidores, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, mas você sai de um clube com imensa torcida, com títulos gigantes, e vai para o Paysandu nessa realidade. Imagino que com um orçamento bem diferente, né? Como é que foi trabalhar com uma realidade tão diferente? Desafiador, bem desafiador, mas assim, a primeira coisa acho que o que mais me trouxe assim, de diferença foi o profissionalismo interno, né? As pessoas mesmo do clube. Todas muito dedicadas, muito envolvidas, com muita boa vontade, mas com pouca visão de negócio para o futebol. Uma visão um pouco mais romântica, mais não amadora, mas assim, muito de dar as coisas do clube ao invés de vender, né? Tinha muito produto lá que poderia estar sendo trabalhado de forma comercial e o clube preferia distribuir as coisas do que vender o próprio produto, né? Então, assim, eu tive uma dificuldade grande de virar essa chave, né? De mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é produto, isso aqui dá para se vender. O futebol é, de fato, um negócio, não é só paixão, não é só amor. O que a gente trabalha, né? A gente trabalha com um componente de amor e de paixão muito forte, mas é um produto, a gente vende aquilo, a gente vende a emoção. O amor vira dinheiro, né? E tem como você vender a emoção, né? Então, Exatamente. Essa ótica que foi assim, o ponto mais divergente, mais de maior impacto que eu tive, de maior choque, né? Em relação ao cotidiano aqui, principalmente do Cruzeiro, que até o momento que eu trabalhei no clube, era um clube muito bem estruturado e dava para os funcionários, né, as pessoas que trabalhavam no clube, uma estrutura de trabalho muito boa e bem fácil para você conduzir os processos e apresentar os resultados aí que eram necessários para o clube. E também imagino que houvesse uma diferença cultural muito grande, né, do nosso estado para o estado de lá. Passou algum perrengue nesse sentido? Como é que foi a adaptação da família, esposa, filhos? Como é que foi lá nesse sentido? Teve que experimentar alguma coisa esquisita lá? Esse foi o meu problema. Meu maior problema no Pará foi esse, né? Porque eu fui em 2020 e 2020 a gente estava no auge da pandemia. Quando eu fui contratado pelo Paysandu, Belém estava em lockdown. Então, eu acabei sendo contratado e não pude ir para Belém, porque estava tudo parado e o futebol parado, não tinha treino, não tinha jogo, não tinha nada. E eu fiquei 2 meses aqui em Belo Horizonte, e depois que eu me mudei para Belém.
E ainda Belém foi uma das cidades, talvez, que mais sofreu com o Muito, né? Covid. Teve Verdade. uma taxa de mortalidade muito alta, uma taxa de contaminação muito alta também. Então, como eu fui já no meio da temporada e ainda com a realidade do Covid, eu acabei indo sozinho. Em 2021, a gente continuou tendo o problema do Covid. E aí também eu fiquei quase que numa ponte aérea, né? Belém-BH. Uhum. E em 2022, Mas chegou a passar muito tempo lá sem ver a família, por exemplo? eu ficava, na primeira temporada, eu ficava 2 semanas em Belém e um final de semana em BH. Na segunda temporada, eu ficava 20 dias em Belém e 10 dias em BH. E na terceira temporada, quando as coisas já estavam mais bem estruturadas e o clube já estava rodando de maneira mais, principalmente o departamento de marketing, né, que passou por uma transformação e realmente mudou muito. Tenho certeza que o trabalho que eu consegui fazer lá no Paysandu realmente teve diferença na realidade do clube, né? Foi uma realidade transformada do ponto de vista do marketing do departamento, né? E aí nessa terceira temporada a gente já tinha uma estrutura de trabalho maior, uma equipe de trabalho maior também, já com as áreas bem estruturadas. E aí eu ficava 60 dias em BH e uma semana em Belém. Então eu estava Ah, quase então a que família não foi, não se mudou para Belém. não se mudou. Ah, Fez só algumas visitas. E agora, no dia a dia, realmente é bem diferente do o que nosso. você viu de diferente, por exemplo, lá? Eles têm, assim, o que eu achei muito interessante, né? Eles têm uma cultura indígena muito forte mesmo, no dia a dia, né? Nos costumes, na relação interpessoal. A cultura indígena é muito presente. É, Eles têm um respeito muito grande pelos mais velhos, né? Muito interessante as crianças lá chamar o pai de senhor e Uhum. senhora, com muito respeito, coisa que a gente tinha uma situação. eh, Na minha infância, a gente Via muito isso, era né? muito assim, e à medida que o tempo foi passando aqui no Sul e Sudeste, isso se perdeu um pouco, né? Mas lá tem esse respeito muito grande. Uma religiosidade também muito presente. Tem a maior festa católica do mundo, né, que é o Círio de Uhum, de Nazaré. Nazaré. E, infelizmente, eu não consegui pegar o Círio na sua totalidade, porque 20 e 21 teve a Pandemia, né? pandemia, e 22, sim, teve a volta, mas ainda com um pouquinho de. Não com aquela grandeza, né? Aquela magnitude, né? Só que o Círio ele acontece em outubro, né? Foi exatamente o mês que eu me mudei para Belo Horizonte. Então, eu acabei que Perdendo não essa festa peguei incrível, né? não peguei a totalidade da festa, mas realmente é outra, É, as imagens são impressionantes, É o né? Natal Vendo do daqui. paraense, realmente é muito legal. E, e agora a cidade ela carece muito da infraestrutura, tem uma infraestrutura bem precária de saneamento urbano, um distanciamento muito grande de classes, né, entre ricos e pobres, é uma população bem passa por bastante dificuldade. Cidade que chove todos os dias, mas uma É um cidade fato, todo dia, todos os dias, todos os dias. antes da chuva, é um calor daqueles É, mesmo? e depois Abafado, também, né? e depois também. Só refresca na hora da chuva? É. Mas assim, é um povo muito acolhedor, um povo maravilhoso. Eu fui muito bem recebido lá, e as pessoas se preocupam com você, né? Se preocupam com quem é de fora, se preocupam com o bem-estar dos outros. Eu só tenho elogios e boas recordações aí de Belém. Ô, Marconi. Pois bem, antes de chegar ao Paysandu, você era gerente de futebol do Cruzeiro, já tinha migrado do marketing para ser gerente de futebol. E aí, eu acho que no momento mais difícil, acho não, né? No momento mais difícil da história do clube por tudo que tinha acontecido. Como é que você descreve aquele momento no Cruzeiro, naquele momento que você estava lá dentro? Foi um momento de muita confusão, né? Teve muita briga política, muita briga interna. É o oposto do que eu percebo hoje no América, né? Quando eu disse no começo da sólida estrutura administrativa, da solidez da estrutura também do departamento de futebol do clube, com processos bem definidos.
esse último ano da minha passagem no Cruzeiro era exatamente o contrário, né? Um ambiente político muito conturbado, ainda de uma eleição para presidente que ela aconteceu e ela não acabou. Ela foi se desdobrando durante todo o mandato do presidente Wagner, com muita turbulência. A parte administrativa do clube não conseguiu se organizar, embora tivesse trazido bons profissionais, né, do mundo corporativo, Marco Antônio Lage, o Divino, que era do Banco BMG, e ainda assim a parte estrutural, a parte administrativa do clube, ela acabou não criando uma base sólida para que fosse construído ali todos os processos. E isso também acabou respingando no departamento de futebol. Então, um ambiente político conturbado, uma estrutura administrativa esfacelada, respinga no departamento de futebol. E chegou no departamento de futebol, acaba dentro de campo também. E aí combinou com o rebaixamento do clube. Então, uma série de fatores aí que deu como resultado talvez a página mais triste da história do clube, que foi o rebaixamento para a segunda divisão em 2020. Mas eu acho que a questão do Cruzeiro não dá para se apontar um problema apenas. Eu acho que o Cruzeiro teve um problema de conjuntura, um problema sistêmico, e que quando uma coisa não funcionou bem, impactou em outra, e culminou dentro de campo com as atuações não satisfatórias aí do time e consequentemente, o insucesso no Campeonato Brasileiro de 2019. Fica à vontade para responder ou não, mas no 19, contexto... não, desculpa, 2020. 2020, verdade. No contexto geral... Não, 2019. O rebaixamento 2019, Isso. Exatamente. Série B 20, 21, Isso, 22. isso. No contexto geral, você acha, por tudo que você falou, né? Briga política, bastidores tumultuados, né? Você acha que houve má fé ou má gestão? É difícil falar, né? Má gestão, com certeza. Má fé, eu não tenho, assim... eu tenho minha opinião, mas é só uma opinião. Mas a questão aí, ela precisa de... Uma opinião que você guarda para você? Eu prefiro. Mas, assim, não é diferente do que qualquer pessoa que olhar uma situação como aquela, não tem como não se impressionar com tudo que aconteceu e como aconteceu. Tem muitas coisas que precisam ser explicadas, né? E aí o foro certo para que essas explicações aconteçam. É a justiça, né? Mas realmente, assim, eram situações que bastante difíceis, né? De serem explicadas e de você olhar e achar que realmente aquilo que não parecia certo que estava certo, né? Como eu disse, o fato, se estava certo ou não, o resultado do campo dá a resposta. Como é que era a sua relação com o Itair e o Wagner? Porque são os dois nomes mais expostos, né, nessa situação inteira. Sua relação com os dois era uma relação tranquila, já que você falou que havia muito tumulto, né, nos bastidores políticos do clube? No dia a dia, sim. No dia a dia não tinha... A gente que trabalhava com os funcionários do clube, eles não se envolviam nas grandes questões, nessas questões traumáticas, né? As questões traumáticas do clube, do ponto de vista político, os funcionários não tinham que se envolver. Quem se envolveu porque quis. Mas funcionário do clube não tem, em qualquer clube, funcionário não tem que se envolver com a política do clube. O cara que se envolve porque quer ou porque tem algum interesse na vida política do clube também. Caso contrário, fica lá em cima. É legítimo. Se envolver ou não se envolver. O que é fato não tem necessidade. Então, no ambiente político, eu não me envolvia, que era um grande trauma. Na parte administrativa, ele tinha os diretores do clube que davam a sustentação administrativa. E isso não fazia parte do escopo do meu trabalho. Agora, no dia a dia, a relação era muito boa. Não tinha... os dois eram
um era o presidente do clube e o outro era o chefe do departamento que eu trabalhava. Então, ela tinha que ser necessariamente No mínimo amistosa. uma relação amistosa, cordial, como foi. Quanto aos problemas, os problemas eles aconteceram numa esfera muito acima do que a gente trabalhava. Óbvio que a gente não deixava de ver e sentir e perceber os problemas que estavam acontecendo, porque eles aconteciam do nosso lado. E, como eu disse, né, começou com a parte política, com a parte administrativa, caiu no departamento de futebol, eu fazia parte do departamento de futebol, então o problema chegou lá também. E quando o problema chegou lá, ele já chegou pela parte financeira. Então, se você tem uma estrutura política que não está funcionando, uma estrutura administrativa que não está respondendo, o que acontece com o clube? Ele deixa de faturar, ele deixa de conseguir dinheiro para a operação do dia a dia. E quando falta dinheiro para a operação do dia a dia, deixa de pagar os funcionários, deixa de se pagar os atletas. E aí sim, você acaba trazendo um problema grave para o departamento de futebol, porque você fica 1 mês, 2 meses de salários atrasados e com todo aquele contorno do porquê que o dinheiro não está entrando, né? Por que não tem dinheiro? E ficava aquelas explicações que estavam circulando na imprensa, né? E quando vem, não está tendo dinheiro por causa disso, aí realmente cria-se um problema bem delicado e que precisa de habilidade para ser resolvido dentro do departamento de futebol. Só que as pessoas que precisavam resolver esse problema estavam com problemas muito maiores, que era a parte política do clube, a parte administrativa e todo aquilo que a gente acompanhou pela imprensa. Aí não pensando só no futebol, foi doído, Marconi, naquele momento, ver, por exemplo, funcionários que às vezes dependiam de um salário mínimo, tá sem receber, passando dificuldade. Foi um momento pessoal doído de ver a situação do clube tão vitorioso, que você acompanhou, vendo tantas vitórias em campo? Assim, mais do que ver... Te afetou pessoalmente? Assim? Você Sim, estava, porque tô triste, é complicado. Foi um momento muito difícil para a gente, né? Assim, meu físico transformou, porque você passa a comer mais, a ter ansiedade, e, poxa, a gente ficava ali, essa rodada, vamos ganhar. Chegava em casa, às vezes, um pouco mais triste, a esposa percebia, os filhos percebiam. Com certeza, não tem como. Quem trabalha no futebol não tem como não se envolver com o resultado do time. Não tem como. Seja no Paysandu, seja no Fluminense, seja no Cruzeiro ou no América que eu estou hoje. Não tem como você trabalhar no futebol, o time ganhar e você não ficar feliz que o time ganhou, o time sofreu uma derrota, né? E você não sentir a derrota. Quem não tem essa sensação, quem não tem esse sentimento, está trabalhando no lugar errado. Não interessa... A gente é profissional do futebol, sim. A gente é profissional do futebol. Mas o resultado do nosso time impacta na nossa profissão. É a mesma coisa em qualquer ambiente de trabalho, seja o que você faça na vida, se você fez algo positivo no seu trabalho, você tem uma satisfação pessoal pelo resultado do seu trabalho, seja no jornalismo, na área de direito, na medicina, em qualquer coisa. E no futebol também. Então, quando você tem um resultado satisfatório, você tem um prazer por aquilo, e acontece com a gente, independentemente do clube que a gente esteja trabalhando. E a mesma coisa quando o resultado não vem. E o momento que a gente viveu lá no Cruzeiro em 2019, né, foi um momento de muita pressão e muita dificuldade, porque tinha atraso salarial, né, então isso te traz o problema para casa também, porque você tem que pagar suas contas do dia a dia. Tinha o resultado da equipe, né, e nesse momento eu trabalhava diretamente com todos ali que entravam em campo, né? Então não tem como você não sentir a dor da derrota ou o prazer da vitória você estando tão próximo. E aí isso tudo mexe com a sua cabeça, mexe com a sua casa, com a sua família, não tem jeito. E óbvio que nem tudo foi ruim, né? Não dá para esquecer desse tipo de problema, até para que se tire lições, né, Marconi? Mas boas lembranças, ótimas lembranças do momento do Cruzeiro, que você já estava no clube, do bicampeonato da Copa do Brasil, por exemplo, prefere guardar na memória esse tipo de lembrança? Assim, eu não me furto ao insucesso de 2019, não me esquivo dele. Eu participei dentro do departamento de futebol profissional como gerente de futebol no ano que o clube caiu para a segunda divisão. Não tem como eu me dizer, isso não é comigo, era o A, era o B ou era o C.
Da mesma forma como foi campeão em 2018 e as pessoas... Que é um mérito por isso também. Parabéns, Marconi, pelo campeonato. Eu não falei para todo mundo, não é comigo, não, eu não tenho nada com isso. Então, assim, eu sei a medida da minha responsabilidade em todos os momentos do clube, desde que eu entrei no clube em 2001, né, todas as vitórias que o clube teve, todas as derrotas que o clube teve, eu sei da minha parcela de contribuição nisso. Em alguns momentos mais, outros momentos menos, alguns momentos uma situação de um protagonismo maior, em outras situações de um protagonismo menor, outras situações de um mero coadjuvante, mas eu participei desse processo todo. Então, quando o time ganhava e alguém me dava parabéns, eu não falava que não era comigo. Então, quando perdeu, eu também não posso me esquivar, né? Então, isso eu tenho bem trabalhado e bem tranquilo na minha cabeça. Agora, o futebol é feito de vitórias e derrotas. Não dá para, eu só vou guardar A nossa aqui, vida é assim, né? só vou guardar a parte boa. A parte ruim também, eu cresci muito nela. Aprendi muita coisa, vi muita coisa e foi um ano de muito aprendizado para mim. Óbvio que é muito melhor você guardar os momentos de vitória e de celebração, mas não dá para você jogar para baixo do tapete os momentos de insucesso, porque senão você não cresce na vida, na profissão e na carreira, né? Você falou que afetou até na alimentação, como é que tava no dia a dia. Agora eu tô vendo que tá fitness, né? Tá postando fotinha em academia, tudo. Você retomou essa vida fitness aí? Retomei, cara. Poxa, tava outra pessoa. Meu Deus do céu. Realmente... Emagreceu bastante, né? Você colocou Bastante. uma diferença lá de quanto você tinha perdido, eu acho, recentemente, né? Perdi 15 quilos. Caramba, Marco, não é muita coisa. 15 quilos. Sempre fui magro, mas assim... Isso ainda lá no norte? Essa redução? Não, foi já no retorno aqui. De 19 para 20, eu perdi toda eu tinha normalmente um peso ali entre 80 e 81, passei a pesar 96, 97. Peso pesado de fato, né? E aí depois que perdi mudei de 80 para 90, me descuidei. E aí, quando eu voltei para BH em 22, 21 para 22, falei, não, fiz uma vergonha. Sabe aquelas promessas de final de ano? Ó, ano que vem eu vou entrar na academia, Segunda eu começo a dieta, né? Segunda eu começo. Fiz exatamente essa promessa. Cara, dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Colocou data específica. Esperou passar o Réveillon, né? Foi. Aí, dia 3 de janeiro, 3 de janeiro de 22. 3 de janeiro de 22, eu fiz a promessa antes, né? 3 de janeiro de 22, 7 horas da manhã, academia. Tô até hoje. Que bom. Faz bem demais, né, Marco? Faz muito bem. Exercitar faz bem demais. Mas era alimentação, cervejinha? O que atrapalhava antes? Era tudo. Bebida, alimentação desregrada, sono desregrado. Eu imagino que nessa também, lá do norte, morando sozinho, né? Sem a família. Sem atividade física. Pô, aí... muito álcool, né? Você morando sozinho, sem ninguém. Uma cervejinha, um vinho à noite, aí né? toma uma e toma outra e morava num prédio que tinha um monte de gente na mesma condição que eu. Aí o nosso final de semana lá de bebida começava terça-feira e acabava domingo. Não tem organismo que aguenta, né? Lá você criou uma caixa maior para isso? Com certeza. Inchado. Agora, pelo menos desinchei. Eu não posso falar, não. Continuo com a bochecha inchada, né? Ô, Marconi, como é que foi a experiência no Fluminense, cara? Aí antes do Cruzeiro, né? Da sua primeira passagem no Cruzeiro. Foi uma experiência legal? Naquela época o Fluminense ainda estava com investimento do plano de saúde? Não, eu cheguei... Já tinha perdido? Já. A Unimed, se não me engano, saiu do Fluminense em 2014. Pouco tempo depois, né? Você chegou, 2015. Né? Eu cheguei em julho de 15. Pouco tempo depois, então, né? Meses depois, né? Exato. Só que o Fluminense ele ficou muitos anos com um contrato de patrocínio longevo, que era a Unimed, e um contrato muito alto para os padrões da época. Eu me lembro, e um contrato também de fornecimento de material da Adidas também, que era um dos contratos mais antigos do futebol. E o Fluminense não prospectava o mercado, não se apresentava ao mercado, porque... Tava bem... Se acomodou dentro daquele tinha padrão? Uma remuneração muito alta. Independentemente do resultado? Não precisava ir atrás, porque tinha um investimento alto da Unimed e um investimento alto da Adidas também. Só que a partir de 2015, sem a Unimed, o Fluminense também teve uma troca muito constante da cadeira de marketing. Quando eu cheguei no clube, o presidente era o Peter Sinsen,
e eu fui o 14º executivo de marketing que passou pelo clube em 5 anos de administração do Peter. O Peter, que era um dos sócios, né? De? Ele não era um dos sócios quem era o sócio do plano de saúde? Não, era o... me fugiu o nome dele aqui. Vou Ele lembrar. chegou a participar da política do clube, né? Participou. Ah, tá. Mas não era ele, não. Ah, tá. O Peter, Confundindo ele era os um nomes aqui, advogado então. que tinha um Verdade. escritório grande de Me marcas e confundi patentes. aqui nos nomes. E aí, quando eu cheguei, ele queria trocar o fornecedor de material esportivo, não queria mais ter a Adidas como fornecedor, porque a Adidas tinha feito um contrato com o Flamengo, acho que 1 ou 2 anos antes, pagando 10 vezes mais do que pagava o Fluminense. E o atendimento de fornecimento de material não estava contento, não estava suficiente, muito atraso e tal, e ele queria trocar esse fornecimento. Cheguei, o Fluminense tinha contratado o Ronaldinho Gaúcho e tinha o Fred no elenco. O Fred, um ídolo maior do clube, né? Você já conhecia o Fred aqui do Já Cruzeiro? Já conheci aqui no Cruzeiro. Cheguei lá já em casa, porque o Fred a gente acabou criando uma relação muito próxima desde os tempos dele do Cruzeiro, né? E aí, quando eu cheguei nesse cenário de colocar de novo o Fluminense numa prateleira de negócios, estruturar o departamento de marketing, que também não estava bem ajustado, e mexer também na equipe de trabalho. A grande aposta do clube era a parceria Ronaldinho e Fred, e infelizmente Ronaldinho e Fred não tiveram um bom entendimento dentro e fora de campo. E aí o Fluminense começou fora de campo, desentendimentos? Não é que havia desentendimento, mas não havia entendimento. Acho que o termo mais certo é esse. Não havia desentendimento, mas não havia também... Não houve proximidade, uma relação próxima. E o Ronaldinho não conseguiu jogar. Ele não conseguiu estar em campo para a gente, porque não tem como você vender a imagem de um atleta se antes de ele entrar em campo. Ele precisa, ainda que seja o Ronaldinho Gaúcho, ele tem que estar em campo. Porque ele estava... Hoje, se você for trabalhar a imagem do Ronaldinho Gaúcho como um ex-atleta, óbvio você vai conseguir trabalhar. Mas como atleta, não tem como você trabalhar a imagem... Precisa do desempenho esportivo, né? Minimamente, ele né? precisa estar pelo menos em campo. E ele tinha um problema de lesão, ele não estava conseguindo jogar. E quando jogava, ele não estava conseguindo. Isso ainda 2015 ou 2016? 15, né? Em 2016 ele saiu. Ele ficou até dezembro. Então, praticamente não consegui fazer uma ação, nada com o Ronaldinho. Ele esteve lá antes ou depois de ir para o México? Foi antes. Antes, né? E depois ele foi pro... Não, foi depois. Depois, né? Porque ele foi sai do Atlético, foi pro exatamente. México, e do México foi pro Fluminense. E aí fizemos uma Florida Cup, levando o Ronaldinho, mas também não rendeu tanto. Mais problema do que ativação. Extracampo? Não foi extracampo, aí foi de grupo. Porque ele não era mais atleta do clube e foi só para fazer marketing no momento de pré-temporada. E aí, como é que ele ia jogar se ele não estava treinando, se ele não estava no ritmo? E aí teve bastante confusão. Conta aí pra gente que tipo de treta que rolou, por exemplo. Não, eu não fui à Florida Cup, eu só sei que teve confusão. Ficou sabendo de longe, né? Por alto, né? E aí, o grande problema nosso no Fluminense foi a questão política também. O Fluminense tinha 12 vice-presidentes, e os 12 cada um com um pensamento, os 12 com força. Muito cacique para pouco índio. E não era 12 vice-presidentes do mesmo lado, né? Era cada um de uma ala política do clube, um ambiente político muito conturbado. E a gente teve um problema na troca do fornecimento de material esportivo de Adidas para a Dryworld. A Dryworld não pagou o Fluminense e aquilo gerou um transtorno muito grande no dia a dia do futebol, porque faltava produto, faltava peças, né? Material para poder trabalhar. E houve uma discussão muito grande na parte política do clube por causa desse contrato e acabou que eu falei, vou voltar para Belo Horizonte. E aí liguei aqui para o presidente do clube, para o doutor Divan. Falei, doutor Divan, estou pensando em voltar para BH. Tem vaga aí? Eu preciso trabalhar. Ele falou, pode voltar que sua vaga está aqui. E aí acabou que minha passagem pelo Fluminense foi muito curta, foi de 1 ano só. Não tive resultados como aconteceu, já está acontecendo aqui no América, como teve no Cruzeiro, até pelo grande período que eu passei no Cruzeiro, e também no Paysandu. Acho que o legado do Fluminense não foi o meu melhor momento na carreira, mas assim foi bem
para mim foi muito importante, né? Um novo mercado, uma nova rotina. Acabei assim me relacionando com muitas pessoas do meio do futebol e acho que a grande participação que eu tive no Fluminense foi na condução da negociação do contrato de televisão, que era com a Warner, Sim. naquele momento que tinha o Esporte Interativo comprando Uhum. parte dos A direitos, e a Turner, gente né, acabou naquela época. fazendo um grande contrato com a TV Globo e eu tive uma participação grande junto lá com o presidente na formatação desse negócio. Falando nesse sucesso aí, Marcano, considerando tudo que você viveu, tanto no marketing, na comunicação, mais no início da carreira no Cruzeiro, né? Onde você acha que conseguiu desenvolver melhor seu trabalho e que você falou, pô, esse resultado foi muito bacana? Você consegue identificar um certo momento dessa carreira sua? Cara, em 2013 e 2014, principalmente ali com a volta do Mineirão para o Cruzeiro, E no momento espetacular em campo, né? a gente teve uma sintonia muito grande de ações, né? O que eu é, falo pela experiência, né? É importante, sim, você ter resultado esportivo. O resultado esportivo te alavanca muitas coisas. Só que o resultado esportivo, por si só, ele traz uma entrega para o clube. Quando você tem um trabalho bem estruturado de marketing pronto e acompanhando ali para e passo o resultado esportivo, você maximiza os resultados do clube. E eu acho que isso aconteceu muito em 2013, 2014 com o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca teve tanto sócio como teve em 2013 e 2014, mas sempre ganhou títulos como ganhou em 13 e 14. O Cruzeiro nunca teve uma exposição de marca e de marketing como teve em 2013 e 2014, mas também ganhou muitos títulos antes de 13 e 14 e não teve essa exposição. Então, teve uma sintonia muito grande das ações que estavam sendo pensadas no marketing, com os resultados que o clube estava obtendo em campo e com o cenário macro também que existia, que era a volta do Mineirão. Então, a gente aproveitou muito bem a demanda reprimida de jogos em Belo Horizonte, que ficou em 2010, 11 e parte de 2012 sem estádio em Belo Horizonte. Então, a gente soube aproveitar muito bem essa demanda reprimida. A gente criou muitas ações de impacto e de relevância nacional, de imagem do clube, que colocaram o clube em uma vitrine nacional. Por exemplo, esse modelo de festa que se tem da Copa do Brasil hoje, a primeira festa que foi feita foi com o Flamengo, que a gente fez em 2017, se não me lembro, se não estou enganado, 2017, que teve a final Cruzeiro e Flamengo. Na Copa do Brasil, né? Eu liguei para o Bruno Espindo, o Bruno ainda estava no marketing do Flamengo. Ele não era executivo de futebol. Liguei para o Bruno e a gente tinha uma relação muito boa na época do Fluminense, e Cruzeiro e Flamengo também sempre teve uma sintonia, né, fora de campo, com torcidas e tal. Liguei para o Bruno e falei, Bruno, vamos fazer uma festa para essa final? Vamos fazer o seguinte, eu vou tratar... Aí ele falou, como? Eu falei, minha ideia é o seguinte, de cá, aqui em Belo Horizonte, eu vou pegar o seu torcedor e vou tratar o seu torcedor como se fosse meu. E você aí, você trata o meu como se fosse seu. E aí a gente, legal, vamos fazer e tal. E a gente começou a conversar. E começamos a pensar coisas. Não só de envolvimento, para a gente, de fato, promover a final. E aí foi que o Raposão teve no Rio, o Urubu veio aqui, teve uma interação grande dos dois mascotes e tal. Quando a gente quando esse projeto nosso começou a crescer muito, porque a gente fez contato com a CBF para pedir algumas Ia autorizações. falar isso, aquele jogo de luzes, tudo, no começo, aquilo era CBF ou fazia parte dos clubes? Mas eu vou te explicar. Porque eu sempre ouvi que era CBF, então você está revelando aqui pra gente que o clube passou por isso, né? A gente tinha pensado aquilo. A gente tinha pensado a ativação. Aí, quando a gente falou com a CBF que ia fazer, a CBF, você não vai fazer essa ideia é boa, né? se eu não participar. A TV Globo olhou... Pode falar. A emissora que era detentora não, sem problema. dos direitos... Podcast, a gente está aqui para trocar ideia, Marco, sem problema nenhum. A emissora detentora dos direitos percebeu que aquilo tinha valor e a gente fez uma grande reunião com todo mundo que, de alguma forma, estava envolvido nesse processo. Cruzeiro, Flamengo, detentores de direitos, CBF, e aí a gente começou a viajar em tudo.
Aí, Não se via antes, né? Uma festa daquela em final, né? Não. Aí dentro de campo, a CBF e as emissoras que comandavam o produto, que compraram o direito do produto, fizeram toda a organização, e fora de campo, Cruzeiro e Flamengo se abraçaram e, de fato, fizeram uma enorme promoção do jogo. Acho que não teve nenhum jogo, nenhuma partida ainda, depois daquela, que dois clubes se abraçassem como Cruzeiro e Flamengo se abraçaram e promoveram uma final da maneira como nós promovemos. Eu me lembro que os 2 anos consecutivos foram festas bem bonitas em relação ao espetáculo esportivo, né? Eu estava cobrindo os 2 jogos, tanto aqui quanto nos jogos 18, fora, Maracanã e Itaquerão. Em 18 a gente já não conseguiu fazer esse envolvimento. Aí foi só a CBF? Não, porque também já não tinha aquela sintonia toda de clubes. Entre Cruzeiro e Corinthians, né? Não de clubes existia, né? Eu falo de torcida e que a gente pudesse, de fato, fazer um negócio a 4 mãos, como fizemos em 2017. Então, assim, o primeiro grande evento que começou foi com Cruzeiro e Flamengo. A gente, assim, claro, qualquer um poderia ter dado o pontapé inicial. O resultado final, não quero a responsabilidade, lógico que não. O resultado foi enorme. Resultado enorme. Eu dei alguns Se você não for o pai da criança, é o parente, pelo menos, né? Exato, parente. Eu dei alguns chutes nessa bola aí, mas assim, se não fosse um envolvimento que todo mundo que estava envolvido no jogo tivesse, a gente envolveu. Mas esse start começou com vocês. Essa interação, você eu e o Spindle. E marketing do Flamengo. Eu e Spindle. Liguei para ele, estava em casa na noite, falei, Spindle, liguei para ele à noite, Spindle, vamos fazer isso. Ele gostou da ideia. Aí no outro dia a gente, vamos aumentar. E aí colocamos o time dele e o meu time, aí, poxa, um monte de gente criativa e apareceu um monte de coisa. Na hora que o negócio cresceu muito, a gente foi levar para a CBF para poder... A CBF, não, eu quero participar e quero fazer. Aí a gente fez uma reunião maior e... mas a reunião tinha quem vendia o ingresso do Flamengo, quem vendia o ingresso do Cruzeiro, quem cuidava da segurança do Cruzeiro, quem cuidava da segurança do Flamengo, quem fazia não sei o que no estádio. Cara, eu nunca vi tanta gente numa sala de reunião igual a gente montou para poder fazer essa final. E aí a gente conseguiu realmente fazer uma entrega muito boa. Marconi, pensando no América, voltando a falar do América, né, a gente não pode terminar sem voltar a falar do América, esse é o atual clube, né? As conquistas do América se baseiam até o momento, né, em Campeonato Mineiro e conquistas da Série B. Pelo que tem sido feito no clube, pela força de contratação que o América vem ganhando no mercado, a gente já vê bons nomes disputados no mercado que já enxergam o América de outra forma. Você acha que está perto do América conquistar algo maior dentro de campo? Bom, o começo dessa temporada foi... logo no início da temporada, nós fizemos, o departamento de futebol organizou a recepção dos atletas e até por uma iniciativa do Euler, o membro do Conselho de Administração e que fica mais à frente do futebol, né? Ele solicitou que a gente fizesse algo diferente e fizesse essa recepção dos atletas na Arena Independência. E a gente montou lá uma estrutura de auditório, enfim, ali dentro do ambiente já do estádio, para meio que já trazer os jogadores para essa identidade nova do clube, de o estádio estar de volta para as mãos do América. E ali eles criaram algumas situações para poder apresentar aos atletas os grandes objetivos do América na temporada. E uma frase que ficou muito marcada, e vez ou outra até os próprios atletas repetem aí nas entrevistas que concedem no dia a dia, né? Que o América quer elevar o patamar esportivo. O América quer conquistar e está trabalhando muito forte para isso. A comissão técnica tem feito um trabalho muito voltado e focado nisso, o departamento de futebol todo, com o Fred Cascardo, o diretor executivo, muito empenhado em trazer um título para o América nessa temporada. Então, eu acredito muito que a gente, não que a gente vá conquistar, mas que realmente o América vai disputar em cima, vai estar brigando mais em cima na tabela, e quando você está brigando lá em cima, em algum momento o título chega. Pegando aí os desempenhos, né, semifinal de Copa do Brasil,
classificação para Libertadores, Sul-Americana. O quanto esse calendário internacional também te favorece no seu trabalho? Muito, muito. Quando você tem um calendário cheio e competições que têm uma relevância maior, e a Copa Sul-Americana, por exemplo, ela te oferece a possibilidade de entregar para os seus patrocinadores e parceiros uma exposição da marca de maneira internacional. E isso é muito importante, isso valoriza muito o nosso produto, facilita muito o nosso argumento de venda e mais ainda quando você chega no final do ano, né, e já está projetando o ano seguinte, quando você vai olhar para o relatório de entregas que foi feito, a quantidade de exposição de mídia que o América entregou para os parceiros durante a temporada, ele tem uma valorização maior. E isso é muito importante para a gente, e é por isso que o América está conseguindo aí, entre 2022 e 2023, a gente praticamente renovou todos os nossos contratos dos parceiros e patrocinadores que estavam no clube em 2022. A gente só não renovou na camisa um patrocinador, porque o segmento de negócio dele para a temporada de 23 era o mesmo do nosso patrocinador master, do patrocínio que a gente fechou como patrocinador principal. E aí havia um conflito de interesses e assim a gente acabou não renovando com essa marca, mas em função exclusivamente disso, porque também já havia o interesse deles e nosso, né, de a gente renovar nosso contrato de patrocínio por mais uma temporada. É isso, Marconi. Antes da gente se despedir aqui, né? Queria lembrar mais uma vez a galera que está dando uma força tremenda aí para o Fala se inscreva no Portal AI, ative as notificações, sininho, joinha, é muito importante para que a gente possa virar um case de sucesso de marketing também, que o Marconi falou, ó, tá dando certo, hein? Tem espaço para vender aí, viu, gente? Obrigado pela audiência de todos vocês, a gente espera vocês nos próximos bate-papos aqui no Fala e agradecer, Marconi, já deixando um convite em aberto. O Marconi é meu vizinho, ele mora na Sagrada Família, assim como eu. Então, o convite é que você possa me chamar para o churrasco na sua casa, viu? Opa, tá fácil, esse aí tá fácil. Mas, ó, obrigadão pelo convite para estar aqui, cara. É importante para o América a gente ter espaço na mídia, né, para falar das coisas do clube. Hoje a gente falou um pouco mais, além do América, né, falou mais um pouco da minha carreira também, mas sempre importante para a gente ter esse espaço para poder falar dos projetos, das parcerias, das ações. E muito obrigado, e conte sempre com a gente aí, quando tiver mais um espacinho, pode chamar novamente. Com certeza. Se tem uma coisa que o Alterosa Esporte, né, pode se orgulhar, é de defender as cores do América, né? Sempre teve voz na bancada com o Toledo, o América sempre teve vez e voz no Alterosa Esporte, né, Marconi? É isso aí, muito importante para a gente, uma das emissoras que mais valorizam aí o clube. É importante a gente cada vez mais fortalecer essa parceria. Valeu. Falando em parceria, estou esperando o churrasco. Valeu, gente. Um abraço. Obrigadão.